Esses são todos os livros que eu quero ler em 2016 e eu não vou ficar enrolando não, tá? Vou trazer aqui logo de cara a lista completa das minhas leituras de 2026. Eu tenho a minha lista, a minha cola aqui do meu lado no computador, porque eu realmente não lembro a divisão que eu fiz ali para cada mês, né? Qual leitura eu vou fazer em cada mês. Então, eventualmente, vou virar para o lado para ler a minha cola. Mas vamos começar o vídeo. Um aviso, essa é a lista das principais leituras que eu quero ter esse ano, mas pode ser que no meio do caminho eu inclua alguma outra leitura ali em algum mês, mas fica tranquila, porque se eu incluir novas leituras no meio desse processo, no meio desse ano, você vai ficar sabendo, porque eu vou trazer aqui atualizações sobre isso também. Mas vamos lá então, sem demoras, para a lista de leituras desse ano, todos os livros que eu quero ler esse ano. Em janeiro tá um mês um pouco mais movimentado, eu coloquei 5 leituras para esse mês, mas é porque eu coloquei esse tanto de leitura porque eu percebi que eu ia dar conta de ler esses livros, porque meio que já estão acabando. Um eu já acabei, 2 estou lendo rápido demais, e os outros 2 é porque, na verdade, eu imagino que você já deva ter visto aqui no canal um vídeo falando sobre isso, são os livros de maratona que eu quero fazer do BTS e do Stray Kids. Mas vamos lá. Janeiro, eu quero ler Meus Dias na Livraria Morisaki, que inclusive esse é o livro que eu já terminei de ler, porque eu tinha começado ele no final do ano passado, eu finalizei agora em janeiro, mas eu coloquei ele como leitura concluída de janeiro. Vai ter um vídeo separado aqui de cada uma dessas leituras que eu fizer durante esse ano. Tá, seguindo. Então, depois de Meus Dias na Livraria Morisaki, vou ler Medos Dar Certo, da Natália Souza, maravilhosa, a creator que tá no meu casting. Amo trabalhar com ela, ela é incrível e esse livro tá perfeito. Esse livro te dá vários tapas na cara, eu acho importante que todo mundo leia esse livro, sério, de verdade, esse livro tá muito bom. Mas vamos lá. Depois, Imperfeitos, BTS e Stray Kids, né? Como eu tinha comentado antes. E esses livros, eu não estou lendo assim, primeiro eu leio um, depois outro, depois outro. Não, eu meio que vou lendo tudo bagunçado, um dia eu leio um, outro dia eu leio outro, porque inclusive é meu estilo de leitura. Eu gosto de estar lendo mais de um livro no momento, eu não consigo ler só um. Por isso que eu falo que pode ser que no meio do caminho eu separei aqui a lista de livros principais, os obrigatórios, digamos assim, que eu quero ler esse ano, só que pode ser que no meio do caminho eu pegue outras leituras também, inclua dentro dessa minha meta de leitura, porque eu fiz essa lista pensando para um livro mensal. Eu, como acabei de falar, gosto de ler mais de um livro no momento, né? Eu não consigo ficar lendo só um livro, eu gosto de ter esse revezamento ali de histórias, só que eu não quis colocar como obrigação para mim ler 2 livros mensais, porque pode ser que em algum momento eu não tenha tempo, eu não consiga ler 2 livros no mês. Então, né, sendo assim um pouco mais racional, eu optei por colocar um livro mensal e se, né, naquele mês eu sentir que eu tenho um pouco mais de tempo para incluir outras leituras, eu vou incluir outras leituras, senão eu vou revezando ali com Webtoon, por exemplo, né, que eu sou muito viciada, eu gosto muito de ler histórias em quadrinhos ali no próprio aplicativo da Webtoon. Então, se dentro daquele mês eu perceber que eu não consigo incluir outra leitura, outro livro, eu vou revezando com esses Webtoons e aí eu vou fazendo esse como que eu posso dizer? Esse alívio no meu cérebro, digamos assim, para não ficar com a mesma história repetida o tempo todo. Em fevereiro, quero ler Dia de Primavera e terminar o livro do BTS. Dia de Primavera, eu tenho ele só na versão Kindle, né, na versão digital. É um livro que, inclusive, pelo que eu vi, o personagem principal foi inspirado no J-Hope. Então, eu estou muito animada e empolgada para ler esse livro desde o final do ano passado. Aí, por isso, eu decidi colocar dentro dessa lista como principais leituras do ano, porque eu preciso ler esse livro. Eu tô muito curiosa pra ver como é que vai ser. Eu tenho uma amiga que já começou a ler, ela gostou muito no início da história, ela já me contou ali algumas impressões que ela teve, então eu tô curiosa, tô empolgada pra essa leitura. Em março, eu coloquei aqui o Clube do Livro dos Homens, que é um livro que eu estou assim super na expectativa muito grande pra ler desde o ano passado. Eu comprei esse livro, eu acho que na metade do ano passado, alguma coisa assim, só que eu nunca tive tempo pra incluir ele dentro das minhas listas de leitura, né? Eu tava colocando como prioridade outras leituras ali no meio do caminho, e aí isso foi ficando pra trás. Só que eu tô com expectativa muito grande pra esse livro, assim, muito, muito grande. Assim, imensa. E aí eu sinto que vai ser um livro que vai me fazer rir. Eu não sei se esse livro realmente é um livro que faz rir, mas eu fiquei com essa impressão, com essa sensação. Então eu coloquei ele pra ler logo em março, porque eu estou muito empolgada de verdade. Em abril, aí já começa a sequência dos livros que eu comprei no BNB Fest, que eu já tenho vídeo aqui no canal.
ou vai sair ainda, não tenho certeza agora. Mas já coloquei eles aqui como obrigatório para minha lista de leituras desse ano, porque eu quero ler sim. Então, em abril vai ter um Opa na minha vida, um Opa em minha vida. Em maio vai ter um chefe para a secretária Tim, não sei como pronuncia. E junho, um Opa para minha filha. Eu estou super animada, empolgada para ler esses 3 livros aqui, dessa autora que eu comprei no BNB Fest. Em julho, vamos continuar com romance sim, só que dessa vez o romance LGBT com o livro Enquanto Eu Não Te Encontro. Eu também estou muito empolgada para ler esse livro. Desde quando eu comprei assim ele basicamente, sendo bem sincera, pela capa. A capa tá linda, a capa é lindíssima, essa coisa assim meio artística, essa ilustração linda, eu amei. Assim, sendo bem sincera, a maioria dos livros eu compro pela capa, né? Como eu já falei aqui em outros momentos, esse é o meu estilo de leitura, né? Eu não gosto de ler sinopses do livro antes de ler ele, pra comprar, sabe? Eu não leio sinopse pra poder comprar o livro. Eu literalmente preciso julgar pela capa. Então, se eu não gostar da capa ou do nome do livro, né, eu não vou comprar. Então, eu meio que o livro impacta muito na minha decisão de compra. Eu achei essa capa lindíssima. E, é de um autor brasileiro, nordestino, então eu tô bem empolgada, assim, pra ler esse livro. Em agosto, vou ler Depois das Brasas, que é um livro que eu ganhei de presente, deixa eu ver, no Natal de 2024. Gente, já tem tanto tempo assim que eu ganhei esse livro. Caramba, já tem muito tempo. Como assim? Já tem um ano que eu ganhei esse livro, mais de um ano, e eu ainda não... Eu comecei a ler, sendo bem sincera, eu vou ser justa comigo, eu comecei a ler ele. Só que chegou um ponto da história que, não sei, me incomoda um pouquinho, não... Enfim, chega um ponto ali da história, é porque eu não quero trazer spoiler já de cara logo aqui, né? Mas chegou um momento desse livro, que foi inclusive bem no começo, né? Eu não sei, me incomodou um pouco e a história não me engajou tanto. Só que eu preciso também defender a pessoa que me deu esse livro de presente, porque esse livro estava na minha lista ali de desejos, na minha lista de livros que eu quero ler, livros que eu estou curiosa para ler, né? Fiz uma lista, a pessoa viu a lista, ela comprou o livro e estava nessa lista. Só que assim, né, a culpa meio que não é de ninguém, porque por mais que o livro estivesse ali na lista, eu julguei ele totalmente pela capa. A capa é linda, com esses fogos aqui, com essas brasas, achei o nome do livro interessante, mas a história em si não me prendeu. Sabe, no começo, pode ser que me prenda depois. Então, deve ser por isso, né, aqui já tentando não me culpar, tentando não me culpar e me sentir péssima com isso, né? Já tem um ano que eu tenho esse livro, porém, eu comecei a ler ele, cheguei ele mais ou menos na metade, não me prendeu, dei uma pausa, comecei a ler outras coisas, e aí agora esse ano eu quero retomar essa leitura, só que eu vou ter que ler do zero tudo de novo, porque até agosto, provavelmente, eu não sei se eu vou saber ali, não vou lembrar dos detalhes, mínimos detalhes da história, então vou reler ele novamente pra poder finalizar esse ano, né? Porque, enfim, já tem mais de um ano que eu tenho ele e acho legal dar uma finalizada nele. Em setembro, agora, mês do meu aniversário, eu já vou começar com a sequência dos livros da Livraria dos Corações Solitários. Eu vou começar com essa sequência, que também, eu comprei esse box também já tem um tempo, mas eu acabei colocando, né, outras prioridades de leituras no meio do caminho. Inclusive no ano passado, no ano de 2025, foi o ano que eu não tive tantas leituras, não consegui, assim, dei uma afastada ali da minha rotina de leituras. Então, além disso, né, eu acabei colocando outros livros ali no meio do caminho como prioridade para ler, e esse acabou ficando um pouco para trás. Então, esse ano eu vou tirar, sim, vou desencalhar esses livros da minha estante e vou ler todo o box dos Corações Solitários. Em setembro vai começar já com o primeiro livro, que é A Pequena Livraria dos Corações Solitários. Aí vem outubro com Amor Verdadeiro, Livraria Corações Solitários. Novembro, Loucamente Apaixonada, Livraria dos Corações Solitários. E dezembro com Beijo de Inverno, Livraria dos Corações Solitários. E eu pensei nesses livros, esse box de livro, coloquei ele pro final do ano de forma estratégica, porque o último livro é Beijo de Inverno. Eu pensei, gente, Beijo de Inverno, pra mim lembra final de ano, tem vibe de final de ano, tem vibe de dezembro, vibe de Natal, não sei. Quis colocar esse livro pra dezembro. Então, se eu coloquei ele pra dezembro, eu tive que ir subindo e escalando, né? Então, acabou ficando esse box pro final do livro. Então, de setembro a dezembro, eu vou estar lendo esse box dos Corações Solitários. Eu tô bem empolgada, bem animada, viu? Muito animada. Esse ano, agora que parando pra pensar, menina, olhando aqui de novo,
a minha lista de leituras só tem livro de romance, né? Tirando O Medo de Dar Certo, que é o livro da Nath, da influenciadora que tá no meu cast, BTS, Stray Kids, tirando esses três, todos os livros são de romance, tudo bom? E tem o Clube do Livro dos Homens, que é uma comédia romântica, né? Até onde eu sei, não é só romance, tem um pouquinho de comédia. Mas tirando isso, todos são romance. Depois das Brasas é um romance mais dramático, né? Tem uma coisa assim do drama, tem uma melancolia, tem umas partes tristes, umas partes meio complicadas ali de ler, enfim, de vivenciar essa história. Mas, querendo ou não, no final das contas, é um romance. E eu tô assim, menina, só tem romance esse ano. Mas tudo bem, porque eu realmente gosto de livros de romance. Mas olhando aqui essa lista de novo, pode ser que de fato eu precise incluir outras leituras no meio do caminho. E tá tudo bem, né? Porque por mais que eu ame romance, eu acho que talvez eu vou querer incluir outros gêneros ali no meio também. Mas eu amo muito romance. A maioria dos meus livros são de romance. 99% dos meus livros são de romance. Mas é isso. Me conta aqui o que você achou dessa lista de leituras que eu vou ter esse ano, dessa minha meta de leituras para 2026. Me conta quais livros você está com vontade de ler também, quais que você vai ler, os que você já leu. Me conta aqui os livros que você já leu, mas por favor, não me dá spoiler. E espero que você continue comigo aí nessa jornada ao longo do ano, acompanhando todas essas leituras. Quero você bem pertinho junto comigo. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo.